Agora sim, né? Eu comecei agora a gravação da aula e como nós já tínhamos conversado previamente, né? Todas as aulas estão sendo gravadas, então se a gente está aqui é porque vocês estão de acordo com essa gravação também, né? Então, antes da gente começar a apresentação de fato, deixa eu só conferir se alguém falou alguma coisa. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar principalmente sobre a estrutura dos três atos. É uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo muito importante. Mas antes disso, eu queria falar sobre esse tópico que eu acho que eu até poderia ter comentado sobre isso antes, mas eu estou pensando que talvez vale a pena. Eu acabei não falando antes, né? E talvez nem precisaria falar, mas estou pensando que pode ser uma boa ideia a gente falar disso também. Porque é um processo que ajuda quando a gente está nessa fase de começar a pensar em como a história vai funcionar, né? O que que, o que que é um processo de roteirização? Esse é um termo que eu inventei, assim, digamos que não é o termo oficial para isso. Mas basicamente é pensar a estrutura do pensamento, assim, como construir a sua ideia para a sua história e as etapas para essa construção de pensamento. Então, a primeira etapa, vamos dizer, é a premissa. A premissa, ela é a coisa mais simples, mais geral que define a sua história. Você geralmente pode definir uma história com uma única palavra. Não chega nem a ser uma frase. E, e assim, como é que a gente define isso? Eu vou dar um exemplo. A clássica história de Romeu e Julieta, né? A história das duas famílias que disputavam o domínio da cidade de... Eu estou em dúvida agora, mas acho que é Veneza? Gente, que branco que deu. Mas, assim, disputavam uma cidade italiana, vou deixar aqui, e essas duas cidades estavam em um constante conflito, as duas, quer dizer, as duas famílias estavam em conflito por causa disso, e então as famílias não poderiam se relacionar. E aí a gente tem Romeu e Julieta que se apaixonam no meio da confusão da paixão deles, que é proibida, porque as famílias estão em conflito, eles acabam, bom, morrendo e várias outras pessoas se machucam também no processo, né? Então, Romeu e Julieta é uma história sobre romance? Bom, também. É assim, mas é uma história sobre o que, principalmente? É uma história sobre guerra. É uma história sobre como a guerra atrapalha as pessoas que não estão participando dela. Então, assim, o que realmente a gente está falando em Romeu e Julieta é como que o conflito entre essas duas famílias acabou impactando duas pessoas que não tinham interesse em participar diretamente desse conflito. Né? Então, a gente está dizendo, é uma grande, o Shakespeare coloca aí, né, uma grande metáfora, uma grande analogia para como que os conflitos, as guerras sempre machucam terceiros, não só os soldados. Então, assim, pensar na premissa é pensar nisso, assim. O que a minha história está falando? Qual que é a mensagem que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que o amor é lindo? Eu estou falando que a guerra faz mal? Eu estou falando que justiça sempre, sempre favorece a sociedade? Eu estou falando que se você faz uma coisa ruim, ela volta para você? Assim, você geralmente pode definir a premissa com uma palavra, se não poucas. E, e é uma coisa assim, é mais geral, é basicamente o que eu estou querendo dizer com a minha história. E, e é uma coisa assim, né? Toda história tem uma premissa de uma forma ou de outra, né? É a mensagem que eu estou querendo dizer. E aí tem o assunto, né? No caso de Romeu e Julieta, assim, a gente falou que a premissa é essa ideia de como a guerra atrapalha, impacta até as pessoas que não estão participando dela. Mas a gente está falando sobre a cidade, a gente está falando sobre as duas famílias, Monte Capuleto, essas coisas assim. Então, eu tô, assim,
o cenário de época, da cidade, tudo isso acaba entrando como um assunto. Agora, o enredo, aí já é a fase final, vamos dizer assim, da ideia, que é quando a gente começa a falar de fato sobre a ideia de um membro da família apaixonar por outro membro da outra família, e isso acabar influenciando o terceiro membro, que influencia o quarto, e aí a gente termina, assim, a ideia já do início da história em si, né? Já entra a ideia da narrativa mesmo, tipo, o que, que eu estou contando do início ao fim. A cidade é Verona. Ok, obrigado. Não sei como que eu me esqueci disso. Talvez porque começa com V também eu me confundi. Mas obrigado. Bem apontado. Então, assim, a cidade de Verona é uma parte do assunto, né? Do geral que está revestindo essa premissa da guerra atrapalhar as pessoas. Mas quando eu estou contando o que está acontecendo dentro da cidade, como que. Quando já entra a ideia da figura de Romeu, a ideia de Julieta, já começa a entrar no enredo. É uma maneira legal de pensar é pensar tipo, nessa ideia dos conjuntos, né? Assim, a premissa faz parte do assunto, o assunto faz parte do enredo e o enredo acaba sendo influenciado por tudo isso. É, mas assim, você vai entrando cada vez mais dentro desses conjuntos, né? Então, assim, eles estão todos relacionados, mas um está dentro do outro, não eles não se interseccionam de alguma maneira, né? E, e aí uma coisa que um termo que a gente tem é a ideia do revestimento simbólico, que é assim, a premissa é esse centro que define o geral, né? O que eu estou realmente contando ali. Então, tudo que vai em cima disso acaba sendo um revestimento simbólico. É por isso que a gente consegue pensar em tantas adaptações, no mesmo caso aqui de Romeu e Julieta, que não são exatamente Romeu e Julieta, né? Assim, a gente tem um filme brasileiro, eu esqueci o nome dele, mas é um filme brasileiro sobre é, o que eles chamam de Romeu e Julieta do futebol, né? Eram duas torcidas rivais e os membros se apaixonaram. Então a gente contou Romeu e Julieta, mas com uma história completamente diferente, né? Com um outro assunto, com um outro enredo. Então, assim, a gente consegue contar a mesma história de várias maneiras, porque se a gente for cada vez mais assim, entrando dentro desses conjuntos, saindo do revestimento simbólico, a gente consegue é, perceber o que define realmente aquela história, que basicamente é o que eu estou tentando contar e, em mais ou menos em geral, assim, como é que é aquela estrutura, né? Quando a gente tem dois grupos, um membro de outro grupo se apaixona pelo outro e isso ensina uma lição sobre como eles brigarem faz mal, a gente automaticamente entende que isso é Romeu e Julieta contado de uma forma diferente. Isso é, em parte, porque é uma história tão clássica e tão grande, né? Mas também é porque se você for analisando qualquer história, você consegue cada vez mais chegando nesse centro, e com esse centro você pode contar até a sua própria história de um jeito diferente, assim. Você pode pegar uma ideia que você teve e falar, não, eu não acho que eu estou falando do assunto certo, ou eu acho que eu poderia refazer ela com uma outra premissa, alguma coisa assim, né? Você pode sempre pensar desse jeito. E uma coisa que ajuda também nesse processo de pensar na história é a prática do storyline. É uma coisa bem comum no cinema. Mas storyline vem do inglês, né? E significa, tipo, uma tradução mais literal assim, uma linha de história. Então, assim, uma frase de história. Talvez seja a tradução melhor. Porque é justamente você contar a sua história em uma frase, em uma linha, né? Então, você conta a sua. Você define a sua história com uma única simples frase. Ou seja, no caso de Romeu e Julieta, né? Duas famílias brigavam e o filho de uma e da outra se apaixonou, e com isso a gente teve várias pessoas impactadas com a morte. Pronto, assim. Eu fiz uma coisa super da cabeça agora, mas é basicamente assim. Você precisa definir quem
quando, por quê como isso e no que isso resulta, né? Como que acaba em função disso. Então, é uma coisa muito comum para fazer pitching, né? Que é uma coisa típica do cinema, que é você conseguir vender sua história. O quão mais você conseguir reduzir a sua história para pouco revestimento simbólico, mais fica claro se aquela história vale a pena ser feita, se ela é interessante, se ela é inovadora, se tem alguns aspectos que vale a pena para a indústria investir, né? Porque a gente sabe que a indústria do cinema é muito isso, né? Indústrias em geral, né? Eles querem que a coisa tenha retorno, então eles fazem uma análise se aquela história tem uma chance de fazer retorno, e uma das formas de ver isso é você analisar se tirando todo esse revestimento simbólico, a história continua interessante. Então, assim, se você for analisar muitos versos assim, hoje em dia isso não acontece muito, né? Mas um verso de um DVD ou de um VHS, né? Você vai ver lá a sinopse do filme, e muitas vezes a sinopse é bem curtinha, né? Às vezes ela pode até acontecer de ter uma ou duas frases no máximo. E você, olhando com isso, se você leu essa frase, você se interessou, se você achou, isso tem potencial. Então, a storyline serviu o propósito. Você conseguiu entender qual é a vantagem de fazer essa história. E, portanto, de consumir ela, né? Como espectador, como leitor, etc. Né? E uma coisa que ajuda para fazer essa storyline é justamente compreender bem essa ideia, assim, seu enredo, seu assunto, sua premissa. Você consegue contar os pontos interessantes, pontos fortes de cada uma dessas coisas em poucas palavras, em poucas orações, né, em uma única sentença, uma única frase, né? Se você consegue, então, e você, assim, se você consegue, e quando você lê de novo, você fala, uau, isso parece interessante, eu consigo expandir essa história, eu consigo imaginar o que pode acontecer, mas não exatamente, né? Porque, sim, tem uma chance de você ser surpreendido ainda, né? Quer dizer que funcionou. É, o argumento, ele já é a expansão dessa storyline, assim. Se com a storyline você conta uma única frase para definir só os elementos principais da sua narrativa, com um argumento você já conta um pouquinho mais, mas ainda assim em poucas frases, geralmente um parágrafo no máximo. Então o argumento é basicamente assim, o que define a sua história, mas com um pouco mais de revestimento simbólico. Se a storyline, a ideia é ser enxuto, ser bem curto, né? No argumento você continua sendo curto, mas você já consegue expandir um pouco mais, contar um pouco mais sobre o passado do personagem, definir alguns elementos de característica física, se for preciso, né? Esse tipo de coisa. Se o seu personagem precisar disso, por exemplo, se ele tiver um uniforme, né? Sou um super-herói, por exemplo. No argumento você já consegue trabalhar isso um pouco mais. Agora, o resumo é, digamos, a expansão dessas duas coisas, né? Se cada uma delas já ficando. Se do argumento para a storyline a gente já aumentou um pouco a quantidade de detalhes, no resumo você já é o mais detalhado possível, vamos dizer assim. Continua sendo muito menor do que, claro, escrever o roteiro final e já entregar tudo. No caso, assim, no caso de um roteiro de cinema, por exemplo, são muitas páginas, né? Então você evita de ter que escrever tudo se você fizer esse resumo. E o resumo assim, é um pouco diferente de como a gente costuma escutar. Nesse caso, no caso da criação de histórias, da roteirização, a ideia de fazer um resumo é você contar a sua história do início ao fim. Ou seja, como você imaginou que ela começa, o que acontece em seguida, se entra um flashback agora, quando que ele entra, quanto tempo, assim, se ele acabou agora e a gente voltou a ver o presente, você relata isso também. Você já estabelece detalhes de espaços, de cenário, de tempo, né? Quanto tempo durou aquela aventura toda. Ou seja, você basicamente conta toda a sua história, o que você está planejando fazer do início ao fim. Só eu olhar aqui. De acordo com o Google, O Casamento de Romeu e Julieta, o filme brasileiro. Ah, esse é o nome? Ah, bom. Então é mais óbvio do que eu estava pensando, né? O nome. O nome da filha do cara é Julieta e aí ela conhece um Romeu que torce pro Corinthians, pro Corinthians. Palmeiras, não sei. Pelo resumo era isso. Então, é esse o nome mesmo. Então, assim, é muito mais fácil de fazer o paralelo, então, né, entre Romeu e Julieta, porque tá no título. Mas ainda assim, a gente entende, assim, se você não soubesse
que que essa história é baseada em Romeu e Julieta, você provavelmente entenderia assistindo ela, porque a gente tem mesma premissa, a mesma estrutura e tudo do jeito que geralmente acontece, né? Só um segundo. Bom, agora, assim, antes da gente terminar esse assunto, né, que a gente já vai entrar nele, eu queria só falar aqui, gente, como quase tudo que eu tô falando aqui, especialmente no que diz a respeito ao processo de roteirização, de escrita, né, e etc., não existe uma regra, tá? Então, se você não achou que essa estrutura de fazer uma storyline, depois fazer um argumento, depois fazer um resumo, tá te valendo a pena, assim, talvez esteja te consumindo muito tempo, ou você não acha que isso funciona para você, você acha que não é o seu jeito, isso não é, sabe, não é uma obrigação. Vou falar a verdade é que eu mesmo não costumo escrever. Eu não costumo fazer isso por escrito. Eu geralmente já mais ou menos planejando assim na cabeça. Eu acho que talvez um resumo seja algo que eu já faça, mas eu já faço ele mais em formato de lista, né, como uma escaleta, como a gente já comentou em um outro encontro, né? A ideia da escaleta antes do roteiro, do que de fato propriamente como um resumo. Mas, mas assim, mesmo que você não for usar nada disso e você também não for escrever a sua história pensando desse jeito de, primeiro eu penso numa premissa, depois eu penso num assunto, depois eu penso no enredo. Né? Mesmo que você, mesmo se você não for fazer desse jeito, se você não for usar essa ordem, não, não pensa que isso não é útil. Porque assim, se você já chegou na sua história, se você já pensou nela direto pelo enredo, é uma coisa super comum. Assim, é muito fácil a gente já chegar na ideia, já pensando mais ou menos como é que é o protagonista e o que ele vai fazer como é que a história vai terminar e onde que qual cidade que a história se passa, qual que é o mundo em que eu estou contando a minha história, né? Tudo isso é super é super normal, assim. Eu geralmente, inclusive, quase sempre começo pelo enredo mesmo. Só que quando a gente pega o nosso enredo e, e começa a perceber como que, assim, qual é o assunto que eu estou contando ali e principalmente qual que é a premissa, eu já vou saber melhor como que eu vou trabalhar o meu enredo. Então, vamos supor no caso de Romeu e Julieta, se eu tive essa ideia das duas famílias brigando e, e aí depois eu percebi assim, peraí, eu não estou contando uma história de amor, eu estou contando uma história sobre morte. Então, se eu quero contar uma história romântica bom, vou pensar no final feliz, então não vou fazer desse jeito, né? Agora, assim, se eu tô pensando numa ideia que vai mostrar o tanto que esse conflito tá fazendo mal para a cidade, para as pessoas dela, então eu vou fazer mal para a cidade e as pessoas dela. Eu vou pensar em personagens que eu posso enfiar ali para me ajudar a contar o que eu quero dizer, porque assim, mesmo se você não tiver pensado na sua premissa primeiro, desenvolvido ela para um assunto e depois transformado seu assunto num enredo, você ainda tem uma premissa dentro do seu enredo, um assunto dentro do seu enredo. Então, se você tem muito claro o que você está contando na sua história, o que você quer dizer, você consegue pensar em mais elementos de detalhe para colocar na sua história e ajudar a contar o que você quer dizer. Assim, acho que talvez você já tenha passado por isso. Eu sei que eu já passei por isso várias vezes, de estar, por exemplo, assistindo um filme e pensar assim, eu não entendi muito bem o que eles querem dizer. Eles estão defendendo o protagonista ou falando mal do protagonista? Assim, eu já passei por isso várias vezes, né? Eu sinto que o que acontece nessas situações, quando a gente não tem uma noção muito clara do que aquela história está querendo contar, é que eles não conseguiram entender muito bem qual era a premissa que eles estavam contando ali. E aí eles adicionaram alguns elementos que acabaram atrapalhando a mensagem que estava sendo contada. Então, se você já tem o enredo na sua cabeça, ainda vale a pena pensar nisso para você ajudar a pensar nos pormenores da sua história. E a mesma coisa vale para essas outras três coisas.
Assim, talvez você já tenha chegado na sua história já na etapa final, assim, já com um início, meio, fim muito claro, muito bem definido. Mas se você conseguir ainda resumir a sua história, pelo menos na sua cabeça, assim, em, um assunto assim, mais direto, né, assim, uma única frase que define bem o que acontece, você começa a ter uma noção melhor do que na sua história é necessário e o que é só um revestimento. Então, assim, se a gente, por exemplo, pensasse assim, ah, a minha história está gastando muito tempo com. Eu tô escrevendo Romeu e Julieta e eu estou gastando muito tempo para definir que as famílias estão em guerra. Eu acho que eu vou cortar tempo disso. Mas você vai pensar, não, mas essa é a coisa mais importante da minha história. Então, talvez não, eu tenha que tirar tempo de uma outra coisa que seja menos relevante. Não sei, eu não vou argumentar aqui o que Shakespeare achou que não era relevante em Romeu e Julieta, né? Mas, assim, isso ajuda a você conseguir pensar nisso. Assim, se você tem uma noção do que define a sua história, você tem uma noção do que realmente você está contando ali, o que é necessário e o que é só um detalhe que, se você precisar, você pode tirar ou dar uma ênfase menor, caso alguma outra coisa seja mais importante, né? Então, tudo isso é muito relevante também. Porque, assim, como eu falei, eu não necessariamente você precisa fazer isso como um documento, sabe? Assim, talvez se você fosse fazer mesmo um pitch, tentar tipo vender a sua ideia para outra pessoa, todas essas coisas seriam muito úteis para ajudar a explicar para a pessoa qual é a sua ideia e o que você quer dizer. Mas se você está fazendo para você mesmo, como aqui no caso, né? Talvez você esteja fazendo para você ou talvez só para o seu parceiro de trabalho, você pode preferir não fazer, não tem problema. Mas mesmo que você não vai escrever isso, só de ter isso na cabeça ajuda muito a entender a sua própria ideia, sabe? Vou tomar um gole d'água. Mas assim, isso tudo que eu mostrei aqui é muito uma parte mais subjetiva, vamos dizer assim. É uma parte que é mais um processo que você pode talvez escolher fazer ou não, uma coisa mais teórica, né, assim, de como construir a sua ideia. Agora, quando a gente entra nisso aqui, na estrutura dos três atos, a gente já entra em uma coisa que é, ao mesmo tempo, muito teórica e ao mesmo tempo muito prática e também, assim, as coisas que eu mostrei antes, na verdade, também são teóricas e práticas, né? Mas nesse caso aqui, é uma coisa que já não é opcional, sabe? Vamos dizer assim. Já é uma coisa que, independente de como você está pensando a sua história, é extremamente relevante. Tanto para você conseguir entender como essa história é, e ao mesmo tempo para escrever ela de fato, para construir ela, né, de uma maneira prática. Agora, assim, o que é a estrutura dos três atos? Antes, eu queria só. Eu vou deixar essa pergunta em aberto aqui, mas, assim, isso é um termo que popularizou um pouco, saiu um pouco diretamente dessa parte de escrita e tudo mais, mas. Então eu estou perguntando se alguém aqui já ouviu falar ou já conhece alguma coisa, mas de qualquer maneira, deixa eu explicar. O que é? Isso é mais uma das coisas que a gente tem como um legado do teatro grego. Uma das várias coisas que o teatro grego influenciou a produção de histórias para a eternidade. Né? Até hoje a gente se influencia diretamente por isso. Assim, essa ideia de ato é uma coisa muito típica do teatro. Né? As peças muitas vezes são divididas em atos. E, então é uma ideia de dividir mesmo. Bom, como eu disse, né, aqui a gente está falando de uma coisa que veio do teatro grego, então, né, o teatro é uma referência direta, mas de qualquer maneira, assim, mesmo sem fazer teatro, ainda vale para qualquer história que você for fazer. O que é? Qual que é a ideia dessa estrutura? Como a gente já falou, todas as histórias têm a ação presente e a ação anterior, né? Então,
Isso diz que em algum momento a sua história tem que começar. Isso é muito óbvio, né? Mas o negócio é pensar assim: você definiu que a sua história começou em um ponto. Não quer dizer que não aconteceram coisas nesse universo antes daquele ponto que você definiu. Mas você definiu contar a sua história a partir daquele ponto. Então é a vida do personagem naquele ponto, é o universo naquele ponto, e aí a história começou. E ela, obviamente, também tem um fim, né? Assim, você continua com o seu universo, bom, você pode tem como escolher terminar a sua história com o fim do mundo, né? Mas, mas vamos supor que você resolveu continuar com assim, a história continua de alguma maneira, o vilão foi preso, o protagonista foi condecorado e de alguma maneira a história continua, né? Mas de qualquer maneira, assim, a sua história começa em um ponto e ela termina em um ponto. Ou pelo menos a narrativa que você está contando começa em um ponto e termina em um ponto. A ideia da estrutura dos três atos é pegar essa ideia, essa história que você está contando, que tem um início e um fim, e separar ela em três atos. Parece redundante, né? Mas assim, é, é muito simples, né? Pensar tipo assim, é claro, eu peguei três atos, bom, eu separei em três, simples, né? Mas o negócio é que assim, como é que a gente define esses três atos? Os vários nomes que eles têm. O ato um é o primeiro ato. É o início, é o setup, é a exposição, é a apresentação. O segundo ato é o meio, é a complicação, a confrontação, o desenvolvimento. O terceiro ato é o fim, a resolução, a conclusão. Talvez nem todo mundo aqui queira pensar nas aulas de português, mas de redação, né? Mas assim, vocês percebem que isso bate muito com como a gente constrói um texto, a gente construía um texto dissertativo que fosse, né? Você apresenta, você tem, assim, você introduz, depois você desenvolve, depois você conclui. É muito, assim, parece muito óbvio, né? Mas não é quando a gente começa a pensar de um lado narrativo, porque quando você está pensando em simplesmente assim contar uma informação, ou seja, por exemplo, se você está fazendo um texto dissertativo, você vai explicar uma ideia, você vai apresentar a sua ideia, você vai apresentar argumentos para ela e você vai concluir dando algum tipo de solução. É mais ou menos como ele define, né? Você tem um texto pequeno ali, né? Vamos dizer assim. Você tem um início, meio, fim relativamente simples. Mas quando você começa a fazer uma história mais longa, especialmente quando você está pensando, criando tudo o que acontece ali, você não está defendendo um argumento que existe, né, da vida real, você está criando um cenário que não existe, isso complica um pouquinho. Mas de qualquer maneira, assim, isso é porque a gente tem uma estrutura de argumentação que chama-se a estrutura aristotélica, também grega, né? E também vem dos gregos, né? E a ideia é essa ideia de introduzir, depois você desenvolver e depois você de alguma maneira fechar o que você introduziu. E assim, como eu falei, existem vários nomes, né? Esses são tipo 4 nomes praticamente para cada um dos tipos, mas e a gente escuta muito isso quando a gente está vendo, por exemplo, uma análise de alguma história, né? O pessoal falar que é muito comum falar isso, ou a apresentação dos personagens, ou a introdução dos personagens, esses típicos assim, né? Mas o que basicamente define esses três atos? A questão é essa. O primeiro ato, algo acontece. No segundo ato, né? Algo precisa ser feito, tem um erro de digitação aí. No terceiro ato, algo foi feito. Então, é uma coisa assim, de novo, eu fico falando assim, parece muito óbvio, mas a estrutura dos três atos, ela é muito óbvia. É uma coisa que, assim, é fácil da gente conseguir perceber, mas até que a gente comece a perceber, a gente não nota, sabe? É aquela coisa que fica meio que enraizada, assim, fica no nosso inconsciente, mas, mas a gente não para, quando a gente não para para analisar a coisa, ela fica um pouco confusa. Então, o que que é? Nesse primeiro ato,
não tem nada acontecendo, né? A gente inicia assim, nada acontecendo, e aí alguma coisa acontece. Existiu algum tipo de problema, igual a gente já começou falando sobre isso, a ideia dos conflitos, etc, né? E da motivação do personagem, como que isso gera movimento, né? Então, já, assim, já no segundo ato, já que algo aconteceu no primeiro, e portanto, isso gerou um conflito, gerou um problema, alguma coisa precisa ser feita, né? Então, os personagens vão tentar resolver isso que aconteceu no primeiro ato. E aí, no terceiro ato, alguma coisa foi feita, né? Algum tipo de resolução foi dado para esse problema. E é importante ressaltar assim que quando eu falo que algo foi feito, eu não quero dizer necessariamente que foi resolvido, tá? Assim, quando a gente pensa que teve um problema, ele tinha que ser resolvido e eu terminei, eu não estou dizendo que de fato o problema terminou. Um exemplo, a gente teve um exemplo no segundo encontro que foi sobre aquele detetive, né? A ideia de um detetive investigando um caso de assassinato. E aí ele está procurando, investigando pistas e tal, e ele consegue chegar no que parece ser a assassina, e aí, eu estou dando esse exemplo porque foi o que a gente conversou, né? E aí ele chega na assassina, ele tenta prender ela, e na versão que a gente pensou, eu acho que a gente fez eles teriam um embate e o detetive acabou matando a assassina, né? Então, de alguma maneira, o conflito acabou. Mas a gente poderia pensar que, na verdade, assim, o detetive teve um combate com a assassina e a assassina venceu. Então, assim, é, o crime vai continuar acontecendo. Ela vai continuar a solta, cometendo os crimes que ela estava cometendo antes. Então, digamos que nada, em teoria, foi resolvido. Tudo começou porque teve esse crime, ele foi investigar, ele investigou, descobriu quem era, mas ainda assim ele perdeu. Né? Isso é uma forma de pensar que algo foi feito. Então, quando a gente fala que algo foi feito, não necessariamente a gente está pensando que teve um final feliz, ou que necessariamente assim, o vilão foi preso, né? Muitas vezes a gente pode até pensar que esse algo foi feito, na verdade algo foi feito sobre o fato de que aquilo que aconteceu é um problema. Várias histórias têm essa ideia, né, de que um problema acontece, a pessoa tenta resolver, e no final ela percebe que o problema não era o que aconteceu, e sim o fato de que a pessoa via aquilo como um problema. Então, assim, não é que eu tinha que conseguir entrar na academia que meu pai decidiu para mim. Eu só tinha que aceitar que não era isso que eu queria, eu queria seguir os meus sonhos. Alguma forma de pensar que algo foi feito, né? Então, assim, não necessariamente a gente pensa nisso, a ideia de algo foi feito no sentido de foi uma solução direta para o problema, mas, assim, algo fechou o que aconteceu no começo, né? Só um segundo que eu vou tomar água. Uma coisa importante também sobre a ideia dos três atos, que eu acabei. Acho que eu não mostrei antes, é a ideia de que a gente separa, essa separação que eu coloquei aqui, ela é mais do que só para mostrar que existem os três atos. É uma questão de tamanho também. Em geral, o primeiro e o terceiro ato ocupam mais ou menos um quarto da sua história, enquanto o seu segundo ato ocupa mais ou menos metade. Então, vamos falar que o primeiro ato e o terceiro ato juntos em tempo, né, são mais ou menos o mesmo tamanho que o segundo ato. Isso não é uma regra, tá? Só para deixar claro, assim, você pode fazer um pouco maior ou um pouco menor, você pode resolver mexer nisso, mas em geral funciona assim. Então, o segundo ato, que é esse momento em que algo está acontecendo, né? Algo está sendo feito, é maior. E eu acho que a gente lembra também nessa ideia da construção de texto que a gente estuda na escola, né? Que geralmente
essa parte do meio do texto, que é o desenvolvimento, quando a gente tem que apresentar os argumentos e defender o nosso ponto, geralmente é maior também, né? Muitas vezes a gente faz eu lembro de escutar aqui uma forma de calcular o tempo, a quantidade de espaço, né, da página que você gastaria para escrever, era pensar que o primeiro ato seria mais ou menos um parágrafo, o segundo ato mais dois, e o terceiro ato mais quatro. Ó, desculpa, mais um, e fechando quatro, né, no total. Então, um, dois, um. Se tiver algum professor de português aqui e quiser me xingar por ter falado besteira, pode falar. Mas assim, a ideia de fazer essa comparação é que é a gente pensar que essa organização dos atos não é uma coisa tão fora da nossa realidade, sabe? Assim, não é uma coisa que vale só para quem está produzindo uma história. Isso vale para praticamente qualquer forma de construção de argumento, de pensamento, né? Então, quando a gente pensa assim, no texto que a gente está descrevendo um assunto, a gente está tentando argumentar um assunto, a gente tem uma premissa, uma mensagem que você quer contar e você acaba revestindo isso com um assunto e com, vamos colocar entre aspas, um enredo, né? Então, essa ideia, essa estrutura, na verdade, é uma estrutura que vai não só para o teatro, mas para a argumentação em geral, assim. Você introduz a ideia, desenvolve ela e depois fecha ela, mais ou menos voltando para o que você falou no começo. Então, assim, quando coloca, né, que no primeiro ato algo acontece, ou seja, foi gerado um problema, e aí no segundo ato algo precisa ser feito, a gente pensa que, assim, algo acontecendo e algo sendo feito, vocês percebem que, assim, até de uma maneira mais teórica, assim, mais geral, isso dura mais tempo, assim. Geralmente o problema acontece muito mais rápido do que a solução, né? A gente é uma regra quase lei de Murphy, assim, né? As coisas geram, os problemas são ruins porque eles demoram para ser resolvidos, mas enfim, a gente fica tentando, assim, no segundo ato fica sendo feito algo em função do que aconteceu e geralmente isso demora um pouco mais. Então, assim, algumas coisas que o primeiro ato fica bem definido, né, assim, são os personagens, as relações que eles têm, o universo, as limitações que esse universo tem e que os personagens têm, as motivações de cada um, o problema, ou seja, esse primeiro ato, como o próprio um dos termos que a gente colocou ali, né, diz, ele é um ato de apresentação. Ele introduz o tudo, introduz a sua história. Então, é um momento que a gente vai conhecer o nosso protagonista e geralmente os amigos dele também, né? É o momento em que a gente vai descobrir onde que ele trabalha, o que que ele faz, qual que é o sonho dele, qual é o melhor amigo dele, qual que é o cara que ele menos gosta da vizinhança, o que que, assim, geralmente o sonho dele acaba contando pra gente qual é a motivação, né, o que que ele realmente quer da vida, assim, geralmente nesse primeiro momento a gente introduz que o personagem não tá passando por uma boa situação financeira e ele tá precisando de dinheiro, e aí a gente tem também, a gente introduz que ele é uma pessoa muito certinha e que jamais entraria pro crime, mas a gente coloca uma situação problema. Nesse primeiro ato também é o momento em que aparece o problema, e aí vamos nesse caso mesmo, assim, ele estava precisando muito do dinheiro, foi demitido e não conseguiu emprego nunca mais, e apareceu a oportunidade dele de fazer um cassino. Isso um filme que não fui eu que escrevi isso, mas tem um filme assim. E aí, pela situação, eles acabam decidindo fazer isso porque eles precisavam do dinheiro. Porque eles precisavam pagar, nesse filme que eu tô falando, né, eles precisavam pagar a faculdade da filha e não tinham como fazer isso. Então, eles recorreram a isso. Então, olha só, a gente definiu até a motivação, né? A motivação deles é conseguir levar a filha para a faculdade. Então, sim, geralmente nesse primeiro, geralmente não, o primeiro ato tem essa função. É estabelecer os personagens, estabelecer onde que a gente está, então, se é uma cidade, qual como ela é pequena, ela é grande, se é um universo fictício,
assim, tem magia, não tem, não sei tecnologias inventadas, como é que elas funcionam e como é que elas não funcionam, né? Assim, quais são as limitações que essas tecnologias têm. Geralmente é muito comum a gente pegar uma história de aventura que a solução para o problema está justamente em algo que foi dito bem no comecinho. Isso é um bom uso dos três atos. Assim. No primeiro ato, você estabeleceu exatamente qual era a limitação daqueles personagens e daquelas habilidades, etc. E daquelas relações. Então, você sabia quem que realmente, tipo assim, o espectador entende realmente quem confia em quem. Então, ele sabe que aquele cara não trairia ele naquela hora portanto, aquele plano todo era uma farsa para enganar o vilão. Tipo, ele não estava traindo de verdade, ele estava só fingindo para ganhar a confiança do vilão, esse tipo de coisa. Mas uma coisa muito importante também do primeiro ato é lembrar que é nesse momento que a gente introduz o problema, que é o primeiro conflito, o conflito geral. Né? Então, um termo que define muito bem o primeiro ato é a ideia do gatilho. Assim, esse termo significa a ideia de como se fosse um gatilho de arma mesmo, né? De largada, ou seja, assim, o que vai dar a coisa que dá a resposta. Então, assim, a história começa com os personagens vivendo bem, começa com eles tendo os amigos dele, tendo as pessoas que eles não gostam tanto, super normal, a gente, pessoas são assim, eles vivem a vida deles na cidade deles, que está feliz, eles tendo um problema financeiro, mas nada demais, não é um problema. E eles querendo fazer as coisas deles, eles queriam. Eles estavam há muito tempo preocupados com nesse exemplo que eu dei desse filme, da faculdade da filha. E aí a gente introduz o problema, né? Ou seja, eles não terem mais acesso essa coisa normal que eles estavam tendo, que era o que estava sendo bom, estava funcionando para eles, essa vida entre os amigos, né, na cidade feliz, com as limitações, mas sem problemas. Quando a gente entra com o problema, a gente tem o gatilho. E o gatilho é justamente o que faz a história acontecer, é o que dá o primeiro movimento, ou seja, o problema aconteceu, então eu tenho que fazer algo a respeito. Porque assim, problemas sempre acontecem e como a gente já falou, é importante que tenha conflitos, né, numa história. Mas assim, até mesmo quando a gente pega esse exemplo que eu dei aqui, os personagens têm os melhores amigos, mas também tem aqueles caras que eles não gostam muito. Mas isso está normal, não está sendo um problema, né? Eles não gostam essa família não gosta dos vizinhos que são muito snobs, mas pô, sem problemas. Só um problema com o vizinho do dia a dia, nada demais. Então assim, isso não é porque a coisa é estabelecida como um conflito que ela necessariamente vira o grande problema. O que é o grande problema é o gatilho, ou seja, é um problema tão grande que obriga a pessoa a fazer algo a respeito. E pode ser inclusive um compilado de vários pequenos problemas que interligados acabam virando um problema maior, né? Mas assim, é isso que o gatilho significa. E ele acontece justamente nessa parte do primeiro ato. Já o segundo ato é definido por isso, por tentativas de resolver o problema. Então, é o que a gente falou, né? É o algo precisa ser feito. Se eu tive esse problema que tirou os personagens do lugar que eles queriam ficar e obrigou eles a fazer algo a respeito, no segundo ato é quando eles fazem algo a respeito. Ou seja, se o problema é falta de dinheiro, por exemplo, o personagem perdeu o emprego, então ele vai tentar, ele vai tentar ser contratado em outra empresa. Mas aí ele não conseguiu. E aí, bom, tipo, eu poderia pensar assim, não, beleza, ele só continuou tentando. Não é tão ruim assim. Mas aí eu posso estabelecer que o primeiro chefe dele, que demitiu ele, espalhou para toda a cidade que ele roubou. E aí, portanto, ele não está conseguindo emprego por causa disso. Então a gente já colocou um problema que realmente gera uma situação que precisa de uma solução mais imediata, entendeu? Essa é uma coisa que define muito também. Assim, se pensar que a solução vai só acontecer à medida que o tempo for passando, a história não acontece. Eu preciso que tenha movimento. Então, se eu estabelecer uma coisa desse tipo, bem comum isso, né? Assim, o personagem foi demitido
porque ele está envolvido num esquema de corrupção que ele não está envolvido. Ele foi esqueci a palavra, mas ele foi, né, colocado no esquema sem saber justamente. E aí isso atrapalha a vida dele como inocente, ele acaba recorrendo a alguma outra coisa. Agora, se uma outra opção, por exemplo, para isso é a gente mostra ele tentando conseguir várias empresas, tentando conseguir emprego e não está conseguindo, e aí a hipoteca chegou, por exemplo. Ele precisa do dinheiro agora. E aí ele recorre a uma solução extrema, que pode ser desde cometer algum crime, como pode ser aceitar o emprego que ele detestava em uma outra cidade, e aí isso vira um outro problema. Ou ele, tipo, não ele desiste de ser advogado porque ele não está conseguindo entrar em nenhuma firma e resolve trabalhar no lava-jato do primo dele, que ele detesta. E aí a gente tem uma outra situação. Então, assim, situações muito. Tá vendo como assim? É uma coisa pequena, digamos assim, é um problema do dia a dia, mas ele pode virar um gatilho se você pensar nisso, assim, qual o problema que é tão importante que precisa ser resolvido agora. E aí, a ideia do segundo ato é que eu vou ficar tentando resolver esse problema, mas ele não é fácil de resolver. Porque também tem isso, né? Se eu coloco um problema que é grande, mas ele tentou e conseguiu, a gente não tem muito bem uma história aqui, entende? Sim, se, por exemplo, ele foi incriminado, essa era a palavra que eu queria. Ele foi incriminado e agora ele está sendo julgado por um crime que ele não cometeu. E, portanto, ele não está conseguindo emprego. Mas aí ele contrata um bom advogado e consegue limpar o nome dele e volta a trabalhar normalmente. Já não virou um problema tão grande. Então, assim, o que poderia acontecer? Ele contrata um bom advogado, mas o chefe dele, o ex-chefe, né, subornou o advogado. E a gente tem um terceiro problema. Entende? Assim, a ideia do segundo ato é que o problema que foi gerado no primeiro tenta ser resolvido, mas não consigo. Aí eu tento de novo, aí eu não consigo. Aí eu tento de novo, aí eu não consigo. E vai essa ideia sucessiva, assim. Você pode tentar, sim, você pode fazer essa ideia das tentativas de resolver o problema como coisas simplesmente sucessivas, do tipo assim, eu tentei fazer uma solução, não deu, bom, plano B, não deu, plano C, não deu, plano D, né? Agora você pode também pensar nessas tentativas como uma coisa meio que vai escalonando, assim, né? Ele tenta resolver de um jeito que parecia uma ótima ideia, mas aí quando ele fez isso ele piorou ainda mais a situação. E ele tenta resolver de novo e aí ele piora mais ainda, né? É, mas assim, as duas formas funcionam, mas assim, eu acho que vale a pena pensar que se você simplesmente pega o problema e tenta solucionar ele várias vezes seguidas, de formas diferentes, a história fica um pouco lenta, sabe assim, a coisa fica muito seccionado, assim, você tem uma solução, não deu, tem uma solução, não deu, assim, fica uma coisa que meio que vai e volta, assim, né? Então é uma coisa muito comum, especialmente em filmes, né, que tem uma estrutura mais fechada, você fazer. Dá pra perceber isso assim, muito claramente. Assim, o problema é estabelecido, e aí o protagonista pensa em algumas soluções, e geralmente, assim, muitas dessas geralmente começa desse jeito, né? Assim, soluções que não são relacionadas, mas aí lá para uma terceira ou quarta tentativa de soluções não relacionadas não está funcionando, e aí ele entra em um problema que, assim, que vai a partir daí do início ao fim da história, né? Que começa, assim, começa pequeno e vai aumentando. Na verdade já começa grande, né? Porque a gente tem o gatilho justamente para dar essa ideia de que o problema é imediato, mas aí ele tem que resolver isso e acaba se enfiando em cada vez mais confusões, né? E então é isso que é essa palavra, é aí que entra, é aí que define realmente o nosso segundo ato, é a palavra conflito que a gente estava falando na outra aula, né? O conflito é muito importante porque é ele que faz a história acontecer, ele que faz a história seguir para frente, né? Assim, continuar seguindo, gera o movimento, né? Como a gente falou. E é claro que assim, o conflito existe desde o início. Ele
Ele é estabelecido muitas vezes, já de uma maneira mais assim, em pequenas etapas, né? Tipo, o exemplo que eu dei da família que não gosta dos vizinhos, isso já é um conflito que a gente estabelece ali, mas ele vira um conflito mesmo, né? Assim, ele é realmente trabalhado como um problema, já aqui geralmente no segundo ato, porque é uma sucessão de conflitos. É isso que define o segundo ato. Esse problema gera outro, que gera outro, né? Assim, então, eu entrei numa briga com, por exemplo, eu fiquei sem dinheiro, né? Essa família ficou sem dinheiro e os vizinhos snobs não. Então, eles começaram, a família principal começou a ficar com muita inveja do outro e pensaram num esquema de roubar as joias da outra família. Pronto. Essa é a história. Esse é o grande plano deles. Eles pensam que, como a família é snob, eles detestam eles, essa é uma ótima solução. Mas aí eles tentam entrar na casa e descobrem que tem um alarme. E aí eles têm que correr e aí os vizinhos melhoram a segurança. E aí eles resolvem entrar para um jantar, né? Então eles vão entrar na casa dos vizinhos, escondidos, melhor, na verdade sem ser escondidos, né? Assim, sendo convidados, e lá eles vão fazer o esquema deles. Mas aí eles vão ter que aguentar o fato de que os vizinhos são muito chatos. E aí a gente tem um outro conflito, que aí começa a virar uma situação de ai, o que, que eu tenho que falar? Eu não tenho um assunto mais. Vai rápido, por favor. Vai lá roubar as joias logo. Mas é quando chega lá, descobre que as joias não estavam onde eles tinham achado, porque uma terceira pessoa tinha roubado as joias. A pessoa do trabalho deles, que tinha ouvido a história. E aí vira um outro conflito, assim. Vamos achar essa pessoa, onde que ela tá? Não, mas ele já vendeu as joias, entendeu? Então, assim, vários conflitos diferentes que vão se assim, criando uma pilha, né? Assim, eles vão se agregando. Como eu falei, não necessariamente eles são em uma cadeia, né? Tipo, um gera o outro, mas isso é uma forma muito comum de fazer e funciona muito, porque você faz o conflito parecer cada vez maior, né? Assim, por mais que, tipo assim, tecnicamente cada um desses conflitos, tipo, descobrir que assim, eles estão sem dinheiro, precisam do dinheiro e decidir roubar a casa do vizinho e aí a casa ter o alarme e depois eles se enfiarem lá e descobrirem que tem um outro ladrão. Tudo isso são conflitos diferentes, com pessoas diferentes, de formas diferentes, mas eles todos vão guiando o personagem a continuar tentando e pensando cada vez em mais planos, né? Então, por isso que o conflito é muito importante nesse momento. Ele faz a história a realmente acontecer. Agora, só um segundo, gente. Você tá falando aí, eu só consigo pensar em Shrek. Tudo bem que Shrek é um reino fantasioso, mas ele só queria uma coisa, o pântano dele. Só queria o pântano dele de volta. E aí ele vai entrando, ele vai no reino lá, e aí no caminho o burro, tipo, começa a seguir ele, porque ele salvou o burro, e aí ele tem um problema, que é o burro. Aí depois ele tem outro problema, que para poder conseguir o pântano de volta, ele tem que salvar uma princesa. Tipo assim, então eu não quero fazer isso, eu quero minha casa de volta. E aí ele tem um terceiro problema, que ele se apaixona por ela. Então, tipo, são coisas tecnicamente muito simples. Só que por ser um universo fantasioso, torna tudo mais interessante, ao meu ponto de vista, claro. Mas são problemas muito simples. Com certeza. Assim, Shrek é um. Eu acho Shrek uma ótima história, pra falar a verdade. Assim, eu sei que ela virou um meme, né? Mas é uma história assim muito bem escrita, muito bem pensada. O conceito funciona muito. E isso é um bom exemplo, assim, porque é uma história que acho que muita gente conhece, né? Eu vou falar todo mundo, mas eu sei que eu não estou generalizando, tá? Mas assim, o que o Shrek realmente queria era o pântano dele, né? Então essa é a real motivação dele. Ele tava de boa, né? Primeiro ato, ele tá lá de boa na casa dele e ele tá gostando de viver no pântano, ele tá gostando de assustar os humanos e viver com essa mentira estereotipada de que ogros são ruins. Ele tava confortável vivendo com esse preconceito. E aí ele não tá, tipo, ele não tem como viver mais porque agora todas as coisas fantásticas de Contos de Fadas estão na casa no pântano dele e ele não consegue tirar elas, a menos que ele vá pra para do Loki e tente fazer alguma coisa. Então assim, justamente isso, assim, nesse primeiro momento, vou até voltar aqui pra gente pensar nisso. Nesse primeiro momento a gente estabelece quem é o Shrek, com quem que ele se relaciona, que no momento, assim, você vai falar, mano, com ninguém. Mas não, ele se relaciona com a sociedade como um todo, assim, ele
cria essa imagem de que você não deveria chegar perto, né? Então a gente já estabeleceu que dentro desse mundo as pessoas não chegam perto dele e ele fica sozinho mesmo. E a gente mostrou que é um universo de fantasia, existem criaturas fantásticas. A gente já mostrou que tipo, o Shrek não tem nenhuma habilidade especial, ele não é super forte, ele não voa, sei lá. A gente mostrou que ele quer ficar nesse pântano. E aí a gente gera o problema justamente ali. Né? Todas as criaturas fantásticas chegam. E aí ele tem que fazer algo a respeito. Então ele começa a tentar resolver o problema. A primeira coisa que ele faz é melhor. De imediato ele tem o segundo problema, né? Que é o burro. Mas aí ele começa exatamente isso que foi falado. Assim, ele chega lá para falar com o Duloc, aí ele tem que enfrentar participar daquela luta livre, e aí depois ele tem que entrar numa jornada que ele não queria, e ele tem que ficar aguentando o problema secundário, que é o fato de que o burro tá ali, mas assim, em geral, tudo que ele tá fazendo é tentar resolver o problema, que é o fato de que o pântano dele foi tirado dele. Então, é um bom exemplo, assim. Então, essa segunda parte é basicamente cheia de conflitos. Só que ele não percebia que tudo que ele queria era que as pessoas aceitassem ele. Pois é. Então acaba que isso é inclusive um exemplo do que eu falei sobre como que essa ideia aqui, né, de que no terceiro ato algo foi feito, não necessariamente significa que aquele problema foi literalmente resolvido, né? Assim, o que ele achava que era o problema era que ele tá sendo, assim, as pessoas estavam visitando ele, mas na verdade o problema mesmo, o que ele realmente precisava fazer era se abrir um pouco mais para fazer amigos, né? E também o negócio do pântano, ele continua sendo invasão de propriedade, né? Mas assim, é um exemplo, né? E aí, bom, o segundo ato é inteiramente essa coisa dos conflitos, né? É problema atrás de problema, é isso. E aí no terceiro ato, é essa questão. O problema é resolvido ou não, mas a lição foi aprendida. Essa é a questão do terceiro ato. Por quê? O que a gente estava falando? Algo foi feito. Não quer dizer necessariamente que o bandido foi preso. Não quer dizer necessariamente que o super-herói salvou o dia. Não quer dizer necessariamente que os contos de fada foram expulsos, né, do pântano do Shrek. Mas ele termina a nossa questão, porque a lição foi aprendida. Então, assim, isso o ponto, é nesse ponto que saber qual é a sua premissa faz muita diferença. Porque, assim, você pode muito bem terminar a sua história sem realmente resolver aquele problema. Então, se é uma história de investigação, a gente pensa que o problema é a investigação. Ela ser resolvida quer dizer que eu resolvi a investigação, né? Mas não, a gente tem várias histórias de investigação em que o criminoso acaba livre e o detetive se dá mal no final, né? A gente tem histórias de super-herói em que no final o super-herói não consegue salvar o dia, ou ele consegue salvar, mas ele tem uma perda muito grande. Ele morre, ou ele perde um ente querido, ou alguma coisa assim. Ou mesmo assim, várias dessas histórias que eu falei que começam desse jeito, o personagem principal está sem dinheiro, precisa de dinheiro imediatamente. E aí ele resulta, assim, ele resulta não, desculpa, ele recorre a algum tipo de meio ilegal, ele passa a história inteira tentando se sustentar dentro do crime que ele começou e termina com ele devolvendo o dinheiro. Muitas histórias acontecem assim, né? Acho que são tantas que eu não consigo nem pensar em uma específica para falar, mas assim, é uma coisa que acontece muito, né? Então, tipo assim, ele termina a história ainda com o problema. Ele ainda termina a história com o problema financeiro. Só que ele aprendeu a lição. E isso é o que realmente define aqui. Quando a gente fala que algo foi feito, quer dizer que o que eu estou querendo contar aqui acabou. Então, no final, o protagonista pode até não ter conseguido prender o bandido. Ele pode até morrer. Muitas vezes acontece isso, né? Assim, o detetive está investigando o caso, não consegue prender o bandido e o bandido mata o protagonista. Mas aí o detetive, bom, pouco antes de morrer, ou mesmo assim, até quando ele morre e a gente, como espectador, está assistindo isso, a gente percebe, ele não deveria ter sido tão snob naquele momento.
Tipo assim, não deveria ter atrapalhado a investigação quando ele não seguiu o protocolo. Ele deveria ter sido menos passional e ter sido um pouco mais frio na investigação. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Então, assim, mesmo que no final o bandido continue livre, ou mesmo que o protagonista acabe morrendo, ou mesmo que o final da história seja o fim do mundo mesmo, a gente acaba aprendendo, o espectador e o protagonista também, acaba aprendendo que o que ele estava fazendo não deu certo. Então, de qualquer maneira, a gente pode considerar que isso foi o fechamento do que eu estabeleci, entendeu? Porque se eu estabeleci no primeiro ato qual é o problema, qual é o gatilho que precisa ser resolvido, muitas vezes o que está aí para acontecer não é a solução desse problema, e sim a percepção de que isso nunca foi um problema, por exemplo. Então isso acaba sendo uma solução também para o caso, entende? É uma coisa que funciona também. E aí, quando a gente pensa no terceiro ato, então, a gente define como essa palavra, solução. Então, o que o terceiro ato dá é uma solução para o problema. E ênfase assim, na ideia de que uma solução para o problema não significa que ele foi bem resolvido. Né? Quero dizer assim, não quer dizer que teve um final feliz, mas quer dizer que eu fechei tudo aquilo que eu estabeleci. Então, tipo assim, se eu estou fazendo uma história de investigação de um assassinato, é bem típico que o espectador, o leitor, queira saber quem é o assassino. É uma coisa que a gente quer saber, né? A gente quer descobrir qual que é o resultado dessa investigação. Quem foi que fez isso? Né? Qual é o culpado? Típica pergunta de investigação, né? Mas se eu estabelecer, e isso define bem pela ideia da premissa, do assunto e tal, se eu estabelecer que, na verdade, tanto faz, porque ninguém descobriu mesmo. E às vezes os policiais não conseguem resolver os casos. E isso é frustrante. Pô, isso é uma solução, entendeu? É uma maneira de fechar a minha história. Só que para poder conseguir fazer esse tipo de solução, você tem que entender bem o que você está dizendo ali para que você realmente assim dê um fechamento, uma solução para o seu problema. E quando eu digo solução para o problema, eu não digo resolver, né? De novo, mas que você consiga pelo menos não deixar nenhuma ponta solta. Existe uma diferença entre não fechar com uma resolução e fechar com uma ponta solta, né? Deixando alguma coisa em aberto. Porque você pode deixar várias coisas em aberto desde que isso seja uma parte da sua solução, sabe? Mas tem que ser, claro, a, o que você está querendo contar ali, né? Sua ideia. Então, tá aqui o que eu tinha falado. Assim, quando a gente pega a ideia do primeiro ato, do segundo ato e do terceiro, eles têm essa ideia de tamanho. A minha história vai ter, assim, se eu pegar ela e dividir em 4 partes, uma parte, a primeira parte vai ser o primeiro ato, a segunda e terceira parte vão ser o segundo ato, e a terceira parte, a quarta parte e última vai ser o terceiro ato. E assim, como eu falei, não existe tipo uma regra milimétrica, sabe assim? Você não precisa realmente medir e falar tipo, nossa, meu primeiro ato está um pouco mais longo, então eu vou ter que cortar. Não, tipo, não tem esse problema. Você pode ir ele. Isso é uma ideia mais geral, vamos dizer assim. É mais para ter uma visão geral da sua história. Mas isso é uma coisa que ajuda muito para a construção de histórias com um tamanho. Então, aqui, como a gente está falando aqui de uma história que vai ser um pouco mais curta, como a gente não tem certeza de qual vai ser o tamanho ainda, mas falei para a gente trabalhar com a ideia de umas 4 páginas, então dá para pegar, por exemplo, se você está fazendo 4 páginas, você pode fazer a primeira página minha introdução, meu primeiro ato, a minha segunda e terceira páginas é quando eu estou desenvolvendo o problema, e na minha quarta página eu estou fechando o problema. Mais ou menos assim, né? Dá para criar uma visualização muito mais clara de quanto eu posso gastar para contar aquelas coisas. E então isso ajuda muito a gente conseguir perceber assim e realmente estruturar a história. Por isso que a gente chama de estrutura dos 3 atos, porque a gente está pensando em como eu vou fazer a estrutura da minha história, né? Como é que eu vou fazer o esqueleto dela.
E essa palavrinha, viradas, elas definem esses momentos entre os atos. Então, é assim que a gente chama esses momentos entre o primeiro e o segundo, e entre o segundo e o terceiro. São as viradas. É um termo muito comum até, assim, é uma coisa que a gente comenta na mídia também. É tipo uma virada na história, né? Nossa, foi uma virada surpreendente, né? E assim, aqui, né, tá um exemplo. São basicamente duas viradas, porque a gente tem duas viradas de atos, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. E percebam que fica tipo, eu coloquei um pouquinho antes, né, do momento, do momento em que realmente troca de um ato para o outro. É porque geralmente a virada acaba sendo um pouquinho antes, assim, ela não é exatamente no momento em que a gente vira, mas a, as viradas são, como a própria palavra diz assim, uma virada na história. Então, quando a gente sai de um ato para o outro e muda o que eu estou querendo contar ali, a gente tem uma virada, né? Então, se no primeiro ato eu estou estabelecendo as coisas, quando eu passo do primeiro ato para o segundo e que começo a tentar resolver as coisas, a gente tem a primeira virada e já que no terceiro ato a gente está fechando as coisas, o tom da história muda um pouco também. Então, enfim, são as viradas. E a gente com frequência chama de plot twist, né? É um termo usado para definir um tipo de virada que geralmente está justamente na segunda virada, que é quando a gente tem uma virada, né? Um twist no sentido de torcida, né? Assim, e plot no sentido de enredo. Então, assim, a história foi a virada foi tão intensa em questão de solução de conflito e de como a história mudou em função do que aconteceu, que é como se a história tivesse invertido, né? Então, típico, o assassino era o protagonista o tempo todo e ele, na verdade, estava com dupla personalidade. Já não é tão surpreendente quanto já foi esse plot twist, né? Mas é um termo que define bem essa segunda virada, principalmente. E aí, isso é uma visão, é uma curva de tensão. Ou seja, uma curva de quão entretido o seu espectador está. A tensão, nesse caso, não é no sentido de ficar chateado, de ficar nervoso. É no sentido de você ficar tão interessado naquela história que você está realmente tenso, né? Você tá prestando atenção e preocupado com o que acontece. Então, assim, geralmente a primeira virada é muito simples, ela é muito a tensão é muito, muito pequena, a gente tá vendo que tá tudo bem, tem um probleminha aqui, mas tudo bem, o personagem tá no trabalho, tá feliz, ele é casado e tá contente, tá tudo bem. Mas aí a gente tem a primeira virada, que é justamente quando chega o gatilho e o problema acontece. E aí, quando, assim, um pouquinho antes, né, a tensão começa a crescer, porque a gente consegue pressentir que tem vindo um problema, assim, por exemplo, o personagem tá lá na firma trabalhando, e aí a gente começa a perceber que tem uma coisa suspeita. Por que, que ele está percebendo que o dinheiro está sendo desviado? Ei, isso não. Ai meu Deus, vai dar alguma coisa errada. Ah, não, vai dar alguma coisa errada. E aí, plá, a gente descobre que ele foi incriminado. Pronto. Essa é uma atenção maior, a gente teve o problema para poder ser resolvido. E aí, à medida que os problemas vão sendo resolvidos, ou melhor, eles vão tem sucessivas tentativas de resolver o problema, né? A gente fica empolgado e aí não consegue, e aí a gente fica assim, vai dar, não deu, e aí, ok, tá, vamos pensar a segunda solução. E aí a curva de tensão abaixa um pouquinho. Então, assim, essas várias tentativas dão essas subidas e descidas, enquanto está passando da primeira para a segunda. Só que a gente vai percebendo também que, nesse tempo, isso vai aumentando, né? Assim, apesar de estar tipo, sempre subindo e descendo, ele está sempre subindo um pouco mais do que ele está descendo, né? Isso porque, assim, à medida que os problemas vão aumentando, a gente vai ficando cada vez mais tenso, querendo que aquilo seja resolvido logo. Então, assim, eu tentei uma vez para resolver, não consegui. Ah, bom, vamos para a segunda. Tentei uma segunda, não deu. Ah, não. Será que eu consigo numa terceira? Na terceira não deu. Nossa, tem como fazer uma quarta? Quarta não deu? E agora? É a quinta. Será que a quinta vai dar? Você já começa. Assim, essa tensão vai lentamente acumulando, né? E aí,
mais perto da segunda virada a gente tem um momento de maior tensão, assim, um pouco depois, que na segunda virada, quando entra mais ou menos no começo do terceiro ato, a gente tem o momento em que o problema está para ser resolvido. Parece que agora vai. Essa é a questão, assim. A solução para o seu problema está ali. Então, se você, assim, a gente consegue perceber até como leitor que dessa vez o problema realmente vai ser resolvido. Tá com cara que vai. Só que a gente também sabe, como leitor, que não vai ser resolvido tão fácil. Que não é porque ele não tinha pensado nessa ideia antes que automaticamente ficou fácil, né? Geralmente é nesse momento que eles vão começar a maior operação que eles tinham pensado. Agora todo mundo tem que trabalhar em conjunto e tem que ser tudo bem cronometrado, porque senão não vai dar certo. Aí você imagina, bom, então eles têm que cronometrar e conseguir enganar o grande traficante de joias para poder pegar a joia de volta. Ah, tudo bem, eles cronometraram tudo certinho. Não vai ser assim, né? A gente sabe que em algum momento algum dos membros ali vai ter um imprevisto, o cara vai descobrir, o traficante de joias vai descobrir que eles estão nesse processo e vai pegar um deles em cativeiro e aí eles vão ter que lá salvar ele, né? Alguma coisa assim. Então é por isso que a tensão fica no máximo, porque a gente sabe que a solução está ali, mas ela continua sendo difícil. E, e esse ponto, assim, acho que você tá aqui? Não, ainda não. Esse ponto que tá mais em cima, né? Assim, o ponto mais alto de todos dessa linha é o que a gente chama de clímax. É o momento em que a tensão está no máximo. E é, em parte, o momento em que o público teria a catarse. A gente está pensando na ideia do teatro grego que a gente comentou em outro encontro. É o momento em que a tensão está no máximo possível. É geralmente logo antes do problema ser resolvido. É aquela, assim, a luta final com o maior bandido mais forte, é o momento em que o supervilão acabou de sugar toda a energia do mundo e tá tipo com 300% mais de força e o protagonista nunca vai conseguir, mas aí ele tá quase perdendo e ele só precisa conseguir tirar mais laser dos olhos e aí ele consegue, ufa. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido, assim, é quando a tensão tá cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo e aí a gente tá no momento em que a gente sabe que dali é ou acabou ou resolveu, né? Ou seja, ou acabou, né? Ou, ou resolveu, porque é o que a gente viu que, de qualquer maneira, a gente considera que isso foi uma solução para o problema, né? Agora, só um segundo para minha água. Mas, assim, uma coisa que dá pra... quando eu mostro essa curva de tensão, é bom pensar que, apesar dessa ser a curva de tensão mais típica, vamos dizer assim, a mais comum, ela não é a única. Existem várias maneiras de construir sua atenção e, eu repito, nenhuma delas está errada, ok? Essa talvez seja só a maneira mais fácil, porque é uma estrutura que é muito... é, como ela tem como é uma estrutura muito fixa, né? Você consegue construir muito bem em cima dela. Mas existem outras maneiras de trabalhar a ideia dos três atos e ainda construir outro tipo de curva de tensão. A internet caiu, mas já voltou? É, então, tudo bem. Eu sempre pego as mensagens um pouquinho depois que elas aconteceram e eu fico um pouco confuso às vezes. Não, tudo bem, voltou. Bom, então, como eu estava dizendo, assim, essa é uma forma, né, de pensar a estrutura dos três atos. Você pode pensar assim também, assim, você pode construir a sua história de um jeito que os conflitos são sempre muito intensos. Então você, assim, essa estrutura é mais ou menos o que eu falei sobre quando os problemas não são uma cadeia de problemas, né? Quando você cria um conflito, tenta resolver, não consegue. Cria outro conflito, não consegue. Acaba gerando uma ideia meio episódica, assim. Parece que você está vendo momentos da vida do seu personagem e pode muito bem ser, inclusive, o jeito que você está fazendo, assim, né? Você começa construindo um probleminha e aí a gente cai, mas aí o problema maior começa e ele começa a tentar resolver, mas aí ele tenta, não consegue, e aí fica super lento, ele fica tentando descobrir um jeito de pensar. Aí ele pensou numa outra solução, não conseguiu. E aí é claro que assim, apesar das ideias, das tentativas de solução serem muito bem, assim, bem equiparadas, né? A tensão entre elas é próxima, né?
porque você não vai aumentando a tensão à medida que a história vai passando. É importante pensar que, de qualquer maneira, a sua última tentativa tem que, e assim, e portanto o seu clímax, né, é a que vai resolver o seu problema, tem que ser a mais legal, né? Vamos dizer assim, a que é mais triste, ou a que é mais cheia de ação, ou a que é mais complexa, né? Assim, é a que vai gerar mais tensão, né, no seu espectador. Outra forma de fazer uma curva de tensão também é essa aqui, eu adoro ela. Eu acho que ela funciona muito bem para uma história curta. Fica a dica. Para o que a gente está fazendo aqui. Mas, de novo, minha opinião, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho que funciona muito para curtas. E eu escrevo, geralmente quando eu vou produzir um curta cinematográfico, eu faço desse jeito. A ideia é assim, você estabelece a história de um jeito simples, assim, mais lento, do jeito que tem que ser mesmo o primeiro ato. Mas aí você cria o seu problema. Mas ele continua médio, não tá tão complicado assim. Mas tá um pouquinho. Você tem um mistério, aí de repente você guarda toda a atenção pro seu último momento, né? Então vamos dizer assim, esse tempo todo o seu personagem estava tentando descobrir uh, ele estava achando estranho que tinha um barulho incomodando ele na casa. E aí a gente vê ele, isso de noite, ele tá sozinho em casa, e ele escuta um barulho, ele tá na cama, ele vai ver o que que é, ele olha na cozinha, não tem nada, aí ele volta pra cama. Aí ele escuta outro barulho, aí ele vai na sala, não tem nada. Aí ele escuta outro barulho, vai no banheiro, não tem nada. Aí ele escuta um barulho, olha pra janela, não tem nada. Aí ele escuta um barulho, olha do lado de fora, não tem nada. Aí quando ele volta pra cama dele, tem um super monstro na cama dele. E o monstro tava tentando só fazer ele, tipo, não ficar no quarto. Tá vendo? Assim, deu um exemplo muito bobo, né? Acho que essa história não ficou tão legal assim, não. Mas assim, eu acho que essa é uma coisa que funciona, especialmente pra história de terror. Pra curta de terror, eu acho que isso funciona muito. Assim, você coloca pequenos probleminhas que dão uma sensação de que não está exatamente acontecendo nada demais. Mas assim, a gente como espectador, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, uma história. Então, alguma coisa vai acontecer. Você não sabe o que, que é e nem quando, porque assim, nesse ponto você já tá, o espectador já está acostumando com a ideia de que não vai ter nada demais. E aí, de repente, boom, você tem uma coisa super demais. Então você guarda toda a atenção, tudo que você podia colocar de tensão para o último segundo. E aí você tem um clímax intenso que acaba dando essa impressão de que foi surpreendente, teve um plot twist, né? E para uma história de terror, a surpresa funciona muito bem, né? Terror tem muito isso, de ser, né, parte do ser assustador tá na ideia do susto também, né? Não necessariamente, mas muito disso tá. E aí eu até já coloquei, mas assim, esse ponto que eu coloquei um pouquinho mais rosa é o ponto alto da sua tensão. E ele, assim, em todos as 10 estruturas que eu mostrei, não são as únicas, todas elas em algum momento vão ter um ponto mais alto. E esse ponto a gente chama de clímax, né, que é a ideia de ser o clímax da sua tensão. É o momento em que a sua tensão está no máximo e o público vai ter uma catarse, né? Mais ou menos a intenção que a gente quer que o público fique preocupado com a ideia de que talvez o protagonista morra nesse final. Será que ele vai sobreviver ou não? Será que ele consegue evitar o vilão ou não? Será que os personagens conseguem o dinheiro e conseguem salvar tudo? Será que eles vão ficar juntos no final? Será que esse casal vai terminar feliz ou triste? Né, essas coisas todas estão aqui. Né, essa tensão está no máximo por causa disso. E aí tem uma coisa comum também para a escrita de comédia, que é a ideia da punchline. Punchline, basicamente é uma tradução do inglês, vou falar uma tradução meio aberta aqui, mas algo como fala de soco, ou linha do soco, né? Assim, é a frase da piada que tá a graça da piada. Então, você cria um cenário, estabelece os personagens, estabelece o que eles estão fazendo, e aí você gera a última frase que tá a maior graça. E isso acaba sendo muito, se for parar a pensar, essa estrutura, né, de estabelecer, vamos pensar aqui, né, estabelecer os seus personagens,
construir de alguma maneira como que eles vão chegar ali e terminar com o seu clímax. No caso de uma história de humor, o clímax é a piada, é o momento em que você ri, né? Tanto que em vários seriados de comédia, a gente termina, assim, a gente tem vários segmentos, né? Pequenos momentos, podemos falar de sketches, assim, pequenos momentos da história que são fechadinhos, que terminam e começam com os personagens em outro lugar, ou alguma coisa assim, e eles geralmente terminam com o ápice do humor, que é justamente onde a piada tá. E a punchline é justamente essa frase. E aí um exemplo, isso é uma tirinha que eu fiz muitos anos atrás, eu fiz ela inteiramente no Paint, com o mouse, ok? Então me dá né, assim, me dá fica tranquilo comigo, não me xinga muito. Até já refiz ela melhor depois. Mas a piada a gente tem, assim, é uma tirinha de 4 quadros, a gente tem dois caras, dois policiais talvez com armas, e um deles fala, me dá cobertura. E o outro fala, chocolate, morango ou caramelo? E aí a gente tem um silêncio e o outro cara esperando a risada, e aí o primeiro fala, às vezes eu me pergunto por que eu me casei com você. Então, assim, uma piada simples, uma tirinha de 4 quadros, e perceba que, assim, nesses 4 quadros a gente tem a estrutura aqui. Assim, primeiro a gente estabelece, no primeiro quadro, eles estão com armas na mão, eles estão atrás de uma parede e ele está pedindo cobertura. Então, eles estão entrando numa grande ação, né? Uma ação policial ou uma ação típica de filme de ação mesmo, né? Assim, não necessariamente policial. E aí o cara, pronto, gerou o problema logo em seguida, né? O problema é o fato de que o que a gente esperava que fosse ser uma coisa normal de uma cena de ação, virou uma outra coisa que ele vai ter que lidar agora. E aí ele, bom, passou a cena seguinte pensando como é que ele ia lidar, e aí no final ele responde com o ápice, que é fechando a história de um jeito que acabou a discussão e a gente tem um pequeno momento para poder rir. Assim. Então, numa tirinha é bem comum que o último quadro tenha justamente a piada, porque é aí que está a punchline e é aí que está o clímax da nossa história, né? Então, a estrutura dos 3 atos acaba valendo até quando a gente tem uma coisa pequenininha, tipo apenas esses 4 quadros. Né? E só para, antes da gente entrar na parte de qual é a questão, desculpe atrás, eu estava cuidando dos filhos da minha irmã. Não, tudo bem. Você acabou chegando na parte final, né, que a gente já tinha falado sobre a estrutura dos 3 atos. Mas assim, por que isso é muito importante? Só para a gente voltar lá, eu vou colocar de novo aqui para a gente visualizar essa ideia aqui, ó, esse quadro aqui. Quando a gente pensa que toda a história vai ter essa estrutura, a gente vai introduzir o mundo e os personagens e o que eles têm que fazer. A gente vai trabalhar essa coisa que ele está fazendo e no final a gente vai fechar esse problema, né, assim, terminando o problema, se baseando nas nossas limitações que foram estabelecidas no primeiro ato. A gente e aí, principalmente quando a gente percebe essa questão do tamanho, assim, o primeiro ato tem mais ou menos um quarto do tamanho, o segundo ato, 2 quartos, terceiro, 1 quarto, a gente consegue visualizar muito melhor como é que a gente pode estruturar a nossa história. E assim, fica uma coisa legal para vocês fazerem depois. O próximo filme que vocês forem assistir, vamos pensar que vocês vão assistir um filme de 1 hora e meia. Repara nisso. 1 hora e meia, 90 minutos. Então, se eu dividir isso por 4, eu vou ter aí mais ou menos uns 20, 22, 23 minutos. Eu acho que eu fiz essa conta certa. Por volta disso. Vamos colocar que é mais ou menos 25 minutos. Isso é 1 quarto do seu filme de 1 hora e 40. Se você pegar assim, pensando nisso, você ir olhando, o começo do filme vai durar mais ou menos uns 25 minutos. A partir daí vai durar mais ou menos uns 50 e no final a gente tem uns 25 minutos, um pouquinho menos. O terceiro ato costuma ser um pouquinho menor que 1 quarto, né? Então isso é muito interessante, isso ajuda muito. E assim, como eu falei,
ajuda a gente até quando a gente tem uma ideia, a gente pegar isso e separar e perceber como é que a gente está, como é que a gente pode construir no número de páginas que a gente tem. Aí, assim, Maísa, eu vi que você colocou no nosso grupo do Discord que você estava pensando num roteiro e se você acabou escrevendo para 12 páginas, né? Eu estou pensando assim que talvez pode ser possível que a gente faça uma coisa meio que não um tamanho fixo de, de páginas, mas talvez um espectro entre, vamos, entre 4 e um pouco mais que isso, né? Alguma coisa assim. A gente pode pensar numa ideia assim, se vocês preferirem. De qualquer forma, eu acho que isso pode ser difícil porque é muito trabalho. Assim, quanto maior a sua história, mais trabalho você vai ter para poder desenhar ela, né? E talvez fique muito trabalho para fazer no tempo que a gente tem. Mas dá pra pensar nisso. Agora, assim, de qualquer forma, assim, a gente vai definir isso com certeza né, fixo na nossa nona aula, né? Mas de qualquer forma, acho que a gente pode colocar. Eu vou dar uma sugestão. Já que você fez já fez o seu esboço de roteiro e deu por volta de 12 páginas de quadrinho, pensa nisso que a gente colocou, assim, da ideia da premissa, do assunto e do enredo, e vê o que assim, o que é mais relevante para aquilo, ou o que você gostaria de contar naquilo. Aí tem a solução, como né, foi sugerido também, de às vezes pegar, contar tipo um detalhe da sua história com uma história menor e depois fazer ela maior de novo, com mais detalhes, né? É super comum isso. Tipo, é bem uma lógica que funciona muito dentro da indústria mesmo. Mas se você quiser assim, pensar nessa história mesmo um pouquinho menor, uma coisa que funciona é isso, é pensar nesses três aspectos no enredo, no assunto e na premissa e ver o que é realmente mais necessário para contar aquilo. Às vezes alguma coisa pode ser bem legal de colocar, mas acaba não sendo tão importante. Mas às vezes você quer colocar. E aí, eu sei que é meio difícil. Assim, a gente pode resolver colocar mesmo não sendo tão importante, só porque vai ser legal para contar o mundo, alguma coisa assim, né? Mas aí se você pegar a ideia dos três atos e pensar assim, o que eu preciso que aconteça no começo? O que eu preciso que aconteça no meio? O que eu preciso que aconteça no final? E aí você tem uma noção muito mais clara assim, do que precisa acontecer e, portanto, você sabe quanto tempo você vai gastar para fazer isso e sabe né, assim, já pensar no número de páginas. Assim, quando eu tenho alguma limitação de número de páginas, eu já geralmente começo a fazer a escaleta pensando nisso, assim. Se meu quadrinho precisa ter 5 páginas, então eu pego a minha história em tópicos e coloco ela dentro das páginas, assim. Aí às vezes eu vejo que ficou muito apertado em uma página, troco para outra, mas eu consigo ter uma noção clara que, assim, se eu tenho os três atos e tem essa proporção de um, um quarto, 2 quartos, 1 quarto. Então, se meu quadrinho vai ter 5 páginas, eu não posso demorar muito mais do que 1 página e meia para começar, para estabelecer o problema. Então, essas coisas ajudam muito. Dá trabalho mesmo, eu pensei bastante nela. Pois é, eu sei como é que é. Então, assim, de qualquer maneira, mesmo que você assim, acabe resolvendo contar uma história menor, você continua tendo a ideia para contar uma história maior depois, né? Você pode fazer tipo um piloto para a história maior. E você pode até mesmo aproveitar o que você assim, né, já fez primeiro e continua depois. Uma coisa que eu vejo funcionando muito bem também, eu vou dar essa dica também aqui, quando a gente pensa nessa ideia aqui, né, das viradas, uma coisa que funciona para mim, para às vezes fazer uma história longa ficar curta, é contar os eventos imediatos antes da primeira virada. Então a minha história termina com a primeira virada. Ou seja, a minha história termina com e a jornada começa. Né? Ou muitas vezes terminar, assim, fazer minha história justamente no final do segundo ato. Ou seja, terminar minha história com a segunda virada. Ou seja,
Os policiais acabaram de chegar no prédio que os terroristas estão ocupando. Agora eles vão entrar, mas eles conseguiram enxergar, eles estão no telhado e agora eles vão lutar. Meu Deus, será que eles vão conseguir? Então, ou seja, a gente pode terminar aí. Ou a gente pode já fazer justamente o terceiro ato. A gente já começa a história no final, assim. Ele acaba, assim, acabou de chegar, os heróis acabaram de chegar no castelo do grande rei Lich e eles se enfrentam e salvam a pessoa que estava presa lá. Pronto, né? Assim, é uma coisa que funciona também. Pegar uma história mais longa e transformá-la numa coisa menor, pensando justamente na ideia dos três atos. É uma coisa que eu vejo que funciona muito. E, bom, e aí qual é a questão? Acho que a gente até pode fazer rapidinho hoje, porque acho que vai ser mais simples. Mas assim, dá para construir uma história através de um dos três atos? Eu quero fazer isso. Eu quero que a gente estabeleça, pense em um ato. Eu não vou definir qual. Alguém, coloca um número, 1 a 3, rápido. Primeira pessoa que colocar ganhou. 3. Boa, 3. Gostei que foi rápido. Então a gente está fazendo o terceiro ato. Ok? Eu vou parar de apresentar agora. Vou voltar aqui a atenção para o chat aqui. A gente está agora fazendo o terceiro ato. Então, vamos pensar num gênero que a gente não fez ainda. Vamos fazer uma história de terror, ok? É uma história de terror e é uma história... Vamos lá, me coloquem uma criatura. Assim, eu quero que a gente faça a mesma brincadeira que a gente fez da última vez. Assim, eu quero palavras aleatórias. Lobisomem fada. Uau. Nossa, isso é muito bom. Ok. Então, eu quero que... Então, tá o seguinte. Nossa, monstro aquático. Ai, tantas coisas boas. Ok. Vamos ver, vamos pensar. Traquitana? Eu não lembro o que é uma traquitana. É um boneco? Ou eu tô pensando errado? O Vitor falou essa. Eu não sei bem. Ele falou pra eu falar isso. Bom, então eu vou supor que Traquitana é um boneco. Todo mundo de acordo com isso? Ele falou que é uma carruagem. Tipo uma lata velha. Ok. Uma carruagem vagabunda. Tá. Nossa, gente, muita coisa. Então tá. Então, assim, nesse momento final, a gente tem um lobisomem, uma fada, um monstro aquático, uma carruagem velha e um gato. Ok. Então, olha só. Vamos falar que a gente está fazendo uma história de época. Que é difícil para mim, porque eu entendo um pouco disso. Mas, assim, o nosso protagonista é um lobisomem. E ele também é uma fada. Ele é uma fada lobisomem. Ele é uma fada que foi mordida por um lobisomem. E... e a gente tem um monstro aquático. Um monstro aquático, tipo um monstro do pântano, assim, né? Que se transforma num gato quando tá a lua cheia. Então, essas são nossas duas questões. Então, assim, a gente tem dois problemas ao mesmo tempo aqui. O protagonista, ele vira o lobisomem, e isso ele não tem controle sobre isso, então ele fica com medo quando tá uma lua cheia. E a gente, só que nesse momento, a gente também tem não, melhor. O gato dele foi mordido por um monstro aquático. Ok. E aí, assim, nesse momento final, é o momento em que ele tá tendo que... Não. Melhor. Ok. O lendário gato aquático, é um monstro aquático, ok? Que também é um gato. É a única forma de conseguir curar a maldição. E ele tá... O grande terror dele é uma coisa mais psicológica, assim. Ele tá com medo de ter virado um lobisomem e tá machucando as pessoas. Então, tipo, ele se isolou no meio do nada. E aí ele tava... Até que ele descobriu que existia essa única possibilidade de pegar esse
sangue do gato aquático e com isso completar tirar a maldição. Só que ele queria fazer isso antes da lua cheia. E aí o momento final a carruagem dele rompeu, quebrou e ele não conseguiu chegar a tempo. A lua cheia tá chegando e ele tá ficando desesperado porque essa é a última chance. Pelo que ele viu da maldição, se ele não conseguir impedir a maldição até essa noite, ele deixa de ele não é possível mais impedir. Então por isso que é tão importante fazer isso agora. E aí ele tipo, fica preocupado e fica desesperado, e a gente vê que assim, ele como humano não tem capacidade nenhuma de enfrentar essa criatura, e ele precisa fazer como humano, porque senão fica tarde demais. E aí ele tá tentando lutar contra ela, não conseguindo, fugindo, assustado, e por fim ele acaba sendo salvo pelo melhor amigo dele, que ele machucou e que agora ele achou que talvez nunca fosse aparecer, mas veio em última hora e conseguiu acabar com a maldição pra ele. História super. Essa ficou meio caótica mesmo. Mas assim, olha só, a gente tem esse final, né? Assim, o final, a gente tem o ápice, que é a luta final. Ele enfrentou a criatura e no final foi salvo pelo melhor amigo dele. O poder da amizade. Sempre funciona em anime shonen, né? E aí ele foi salvo por isso, conseguiu solucionar o problema, mas o que a gente não sabia é que o amigo dele também foi mordido. Puxa vida, nem ele sabia ainda. Tá, esse é o nosso final. Agora sim, quando a gente pensa nesse final, ou seja, vamos supor que a ideia surgiu, a gente teve essa ideia, totalmente de uma maneira não artificial, igual foi agora, a gente pensou assim, não, esse final ia ser legal. Então, como é que a gente transforma isso no começo? Assim, se eu preciso estabelecer, assim, se ele precisa de ter uma carruagem e a carruagem precisa quebrar, então vamos estabelecer que ele talvez não tenha tanto dinheiro. Então no começo a gente tem que falar que ele talvez tinha muito dinheiro e perdeu o dinheiro quando ele começou a virar um lobisomem. Pode ser uma solução. Mas a gente precisa do amigo dele. O amigo dele precisa estar lá com ele. Então a gente tem que mostrar nesse começo que eles são amigos, que eles são íntimos, que um estaria disposto a tirar a vida, a sacrificar, né, a arriscar a vida pelo outro. E a gente precisa deixar mais ou menos claro também assim que o protagonista não é uma pessoa muito corajosa, talvez, porque ele ou talvez a gente pode estabelecer que ele é muito corajoso e justamente por isso, quando ele vê que ele não tem controle sobre ele mesmo, ele entra em desespero, começa o grande terror dele. Então, assim, a gente começa assim. Então, vamos colocar que ele é um milionário e ele está viajando com um amigo dele e por alguma razão, vamos pensar, o amigo dele ficou se sentiu um pouco mal e ele foi caçar sozinho. E aí ele se perdeu, foi mordido por um lobisomem. Ficou até mais tarde do que deveria e resultou nisso. Só que ele mesmo não percebeu, né? A gente começou aí, o problema começou aí. A gente estabeleceu o primeiro problema aí. Agora a gente tem que fazer ele ficar com e isso virar um problema na vida dele. Então, quando ele começa assim, quando ele é mordido pela primeira vez, na verdade, esse não é o problema ainda. Pensando bem. Sabe por quê? Porque o que a gente está contando nessa ideia é que ele não tem controle sobre ele mesmo. Então, o que realmente torna. Essa é a nossa premissa, né? O que realmente torna a coisa assustadora não é de fato quando ele é mordido pelo lobisomem. É quando ele começa a perder o controle. É quando ele vira lobisomem pela primeira vez e descobre que ele está virando uma criatura e descobre que ele talvez não tenha como evitar isso. Então, sim, ele é mordido, mas a gente talvez espere um pouquinho ainda, com alguns indícios de que ele está virando um lobisomem, ou as pessoas estão começando a suspeitar disso. E a gente, assim, talvez. Outra coisa importante também. No final, a gente tem o tal do gato aquático, né? De onde que surgiu isso? Né? Alguém teve que mencionar isso. Então, se eu conseguir mencionar desde o início que aquela região existem várias criaturas e que a lenda do lobisomem é só uma, isso já dá um gancho para que na segunda parte, no segundo ato,
quando ele vai investigar mais sobre isso, ele possa descobrir que, dentre as lendas que existem, a do gato aquático é outra. E aí, assim, então, essas coisas são muito importantes, porque no primeiro ato a gente estabelece. Então, assim, nada frustra mais um leitor do que uma solução tirada do nada, né? Assim, tipo, o problema existiu o tempo todo e de repente, tá, entendi. Então a solução era só essa coisa que ninguém tinha mencionado até agora, tudo bem. Né? Isso tira a graça do negócio, tira a atenção do final. Então a gente conseguir de dar pelo menos uma pista no começo de que aquela região tem várias criaturas e é por isso que eles foram caçar lá. Por que não? Pode ser isso. Ele não acreditou que era uma criatura mágica, ele acreditou que era só uma tipo, uns animais exóticos, uma coisa assim. E, e aí, quando ele começa a virar esse lobisomem, já quando ele vira pela primeira vez e machuca alguém, a gente já tem realmente o gatilho para, ok, eu tenho que fazer algo a respeito. Não foi só um ferimento de animal selvagem. Eu sou amaldiçoado. Isso não é normal. E aí a gente tem essa primeira virada para ele procurando o problema. E aí, assim, a gente pode pensar em inúmeras coisas que podem acontecer. Assim, se ele tem isso na mão dele, né, se ele tem esse problema, o que ele pode fazer? Ele pode fazer coisas que foram estabelecidas. Essa é uma coisa. Assim. A gente precisa pensar o que eu falei no primeiro ato que pode virar uma sugestão para o segundo. Então, assim, tipo assim, você acabou de virar lobisomem. Porque assim, você foi ferido numa viagem de caça e agora você virou lobisomem. O que você pode fazer? E você é uma fada, eu esqueci disso. Ele é uma fada, então ele é uma fada milionária. E você é uma fada. Então, assim, você precisa pensar assim: como que eu vou investigar isso? Qual pista eu tenho? Né? Assim, o que eu tenho para tirar alguma conclusão do que aconteceu? O nosso personagem principal vai começar a realmente investigar isso através do que já foi estabelecido no primeiro arco. Então, a única coisa que ele tem no momento é ele foi machucado por uma criatura selvagem. Então, vamos no lugar onde a criatura está. Às vezes eu posso achar ela e descobrir o que é essa criatura e tirar da minha cabeça essa paranoia de que é um lobisomem, é só um bicho qualquer. Mas aí ele chega lá e descobre que a região tem muitas lendas. E aí elas realmente são mais complexas do que ele imaginava. Ele achou que era só um animal exótico, mas não é. Né? Então, assim, essas coisas. O conflito vai sendo gerado no segundo ato a partir do que foi gerado no primeiro. É por isso que o primeiro ato é muito importante, porque se você não consegue estabelecer bem de onde os personagens podem tirar as soluções e tirar ou mesmo gerar os problemas, a coisa começa a ficar meio solta. Mas, assim, o segundo ato, ele é geralmente o mais vago, assim, ele é o mais difícil de definir. Tipo, o que aconteceu nele? Muitas coisas, né? Então, assim, é muito fácil você contar como que um filme começa e como que ele termina, mas como é que ele acontece no meio é geralmente mais difícil, porque são muitos detalhes, né? Mas aí, assim, ele pode começar a procurar o bicho, aí ele não acha, aí ele resolve pesquisar lendas da região, aí ele descobre que tem um cara famoso que mora que ninguém chega perto de uma cabana e que a cabana é perto de onde ele estava. Aí ele descobre que esse cara é lobisomem. Mas aí já é lua cheia, os dois viram, um bate no outro e o cara mata o outro e agora ele não tem nenhuma pista. Então assim, o problema vai aumentando, né? Até que eventualmente ele pode descobrir que existe essa alternativa dessa outra criatura que é tipo oposta ao lobisomem e a solução tá ali, mas ela não é fácil de achar, porque também tem isso, né? Assim, se você dá a solução e pronto, resolveu, né? Não é tão fácil. Então, tipo assim, fica mais interessante a atenção se você fizer ele procurar a lenda e alguém mencionar que é impossível, e aí ele fica dias olhando, aí ele encontra a criatura, mas aí ele não consegue, e a criatura foge, e aí ele tem que procurar de novo, e aí por fim a gente chega na conclusão final que ele tentou, tipo, fazer
Mas ela ir para a capital para conseguir algumas armas para conseguir enfrentar, mas aí ele teve o problema da Tractana e ficou preso no meio do nada, e aí a gente tem o problema que o bicho aparece, eles se enfrentam e o amigo dele aparece no final e salva ele, mas ele também virou um lobisomem. Pronto. Então, assim, isso é um exemplo também de como que o problema é resolvido, mas não exatamente. Mas ainda assim, a gente solucionou a história. E acaba sendo, no final, sobre o poder da amizade, né? Porque a história começa com a amizade dos dois e termina com a amizade dos dois. Né? Isso um exemplo bobinho, assim, né? Que eu queria dar do que dá pra fazer. Mas fica não dá pra fazer isso, tá vendo? Assim, é perfeitamente possível fazer uma coisa assim. Então, tipo, se você tem uma noção mais clara de como funcionam esses três atos, você pode, às vezes, ter uma única cena na cabeça. Tipo assim, você imaginar, nossa, isso ia ser uma ótima virada. E aí você descobre a história inteira a partir daí. Porque se você sabe que o que você quer que aconteça é que no final o protagonista seja o assassino o tempo todo, e ele não sabia disso porque ele tinha dupla personalidade, você já começa a pensar em tudo que você pode fazer antes disso para chegar nisso. Se você pensou numa história que começa pela introdução, né, assim, você imaginou um cenário de uma família vivendo juntos até que eles perdem o dinheiro e resolvem roubar dos vizinhos ricos. Pronto, isso é o primeiro ato. A partir daí você já consegue pensar num monte de coisa e você pode até terminar, pensar com uma moral de o crime não compensa, eles se deram mal no final. Mas às vezes você pode pensar falar assim, não, eu quero uma história de super-herói em que o super-herói morre no final. Eu quero que o super-vilão ganhe. Então, aí você já tem toda uma outra ideia para fazer, pensando, tipo assim, se o meu final é isso, é assim que o meu meio e o meu começo tem que ser. Então, isso assim, essa ideia de compreender a história dos três atos é uma ferramenta poderosíssima para conseguir transformar tipo, a sua ideia, que às vezes pode ser uma coisa meio vaga, né? Ou você pode ter tipo, imaginado uma única cena ou um único personagem, e aí você consegue, com isso, já pensar muito mais claramente como que você vai fazer do início ao fim, ou às vezes do fim ao início, se você tiver pensado no fim primeiro, né? Sem falar que ajuda muito a pensar no tamanho que a sua história vai ter, né? Tipo, se você tem que ter X páginas, você sabe que sua introdução tem que ser X dividido por 4, seu desenvolvimento tem que ser X dividido por 4 vezes 2. E, bom, vou parar de fazer equações agora, né? Mas, assim, é mais ou menos isso. Então, é uma coisa, essas duas ideias, a gente pensar como premissa, assunto, enredo e pensar esses três atos são, são ferramentas muito úteis para transformar uma ideia numa história final. Então, é muito bom, sério mesmo. Mas, com isso, acho que a gente terminou o nosso encontro de hoje. Foi ótimo. E aí a gente se vê então na quarta. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Boa ideia. Isso. Assiste a aula depois, vai ser bom. Até quarta, gente. Obrigado.